E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, o tema do vídeo de hoje é sobre o trabalho do nosso treinador. Pois é, Antônio Oliveira. Vamos fazer uma análise aí do trabalho do português. Ele que tá mais ou menos há uns 4 meses já no Corinthians, né? E vamos analisar desde o primeiro jogo dele, que foi contra a Portuguesa, no dia 11 de fevereiro, né? O Corinthians venceu por 2 a 0. Então vamos analisar desde esse dia até o dia da postagem deste vídeo aqui, né? Dia 5 de junho. Praticamente 4 meses aí de Antônio Oliveira no Corinthians, né? E vamos analisar primeiramente os números do nosso treinador português aí, né? Os jogos em casa, fora, como que o Corinthians vem sendo com ele em questão de resultado, certo? Eu fiz aqui um projeto no PowerPoint, né? Pra gente ter uma ideia de como vem sendo o trabalho do Antônio Oliveira em questão de resultados, né? Eu sou um cara fissurado em PowerPoint, eu tenho vários projetos aqui. Eu tenho projeto de 500 slides, eu tenho outro de 1000 slides, eu sou viciado em PowerPoint. Quem sabe um dia até mostre os meus projetos para vocês, porque é bem legal, né? Mas enfim, vamos falar do Antônio Oliveira, que é o assunto de hoje, né? Vamos lá, vamos analisar o trabalho do nosso técnico Antônio Oliveira. Então vamos lá. Vamos começar analisando as vitórias dele, né? Ele tem ao todo 12 vitórias aí pelo Corinthians, né? Começou contra a Portuguesa, vitória por 2 a 0, e a última aí 3 a 0 no Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, não é? Tem várias vitórias aí pela Copa do Brasil, Sul-Americana, pelo Brasileirão só uma, não é? E reparem que nenhuma dessas vitórias foi por 1 a 0. Pois é, o cara tá há 4 meses no Corinthians e até agora não venceu por 1 a 0, né? As vitórias dele é tudo com o Corinthians fazendo 2 gols pra cima, né? É uma curiosidade aí. Empates até agora foram 5, né? Foram 2 pelo Paulista, 2 pelo Brasileirão e 1 pela Sul-Americana. Detalhe que foram 3 empates por 0 a 0, né? E teve aquele contra o Palmeiras, o 2 a 2, com golaço do Garro no final. E derrotas foram 6. E todas essas derrotas, o Corinthians não marcou gols, né? Não perdeu de 2 a 1, nem 3 a 1, nem 3 a 2, né? É só de 1 a 0 e 2 a 0 que o Antônio Oliveira perdeu aí com o Corinthians, né? 4 derrotas por 1 a 0 e 2 por 2 a 0. E foram 2 derrotas em casa e 4 derrotas como visitante, certo? Analisando só as partidas em casa, tá aí que o Corinthians ganhou 7 jogos em casa, 7, empatou 2 e perdeu outros 2. Então foram 11 jogos em casa até aqui, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas 1 a 0, os 2 empates 0 a 0 e tá aqui as 7 vitórias, não é? Pela Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Partidas fora, foram 12, uma a mais em relação às partidas em casa. Fora foram 5 jogos com vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Analisando, não é tão ruim, não é? 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, certo? Aí as estatísticas. Até agora foram 23 jogos, 37 gols marcados, 16 gols sofridos. Aproveitamento em casa, 70%, fora 50% e o aproveitamento total 60%, certo? Esses são os números. Agora, vamos analisar, certo? Vamos analisar primeiro as partidas em casa, né? Adversários interessantes que o Corinthians enfrentou aí: Fluminense, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Analisando as vitórias, gente, o que vocês acham disso aí? Quantos jogos realmente grandes o Corinthians venceu em casa com o Antônio Oliveira? Contra Fluminense, Argentino Júnior e o resto aí. Atlético Mineiro e Fortaleza pelo Brasileirão, 2-0 a 0. E aí as 2 derrotas para Ponte Preta e Botafogo, tá? Lembrando que eu tô analisando só o Antônio Oliveira, não tô pegando o recorte de jogos com o Mano Menezes. Aí as partidas fora.
Olhem as vitórias como visitante. Contra Botafogo, Cianorte, São Bernardo, América e Nacional do Paraguai. E olha as derrotas. Juventude, Bragantino, Argentino Júnior e Flamengo. Analisando esses números aí, tanto em casa como fora. O que dá pra se pensar do trabalho dele? Não é? Será que dá pra se pensar que quando o Corinthians pega uma equipe que é mais ou menos de ruim pra baixo, consegue lidar bem, mas quando pega uma equipe mais ou menos forte, não consegue... Você quer fazer gol, no caso? Ah, conseguiu contra o Fluminense. Legal, 3 a 0, uma vitória boa. Contra o Argentino Júnior, pra mim também foi uma vitória muito boa. 4 a 0. Mas aí você pega outros resultados aí. Portuguesa, nem divisão tem. Santo André, os caras estão capengando na Série D e foram rebaixados em último lugar no Paulista. Nacional do Paraguai, lanterna do Campeonato Paraguaio. América de Natal, tá na Série D. Racing do Uruguai, um time meia boca. Não é? É quando pegou times aí mais fortes contra Atlético Mineiro. Empate em casa com 1 a mais um tempo inteiro. Vocês lembram, né? Que o Bataglia foi expulso no final do primeiro tempo. E o Corinthians passou um tempo inteiro, no caso, o segundo tempo, com um jogador a mais. E não conseguiu aproveitar. E contra o Fortaleza, outro empate por 0 a 0. Parou no goleiro dos caras. E detalhe que o Fortaleza entrou com o time misto nesse jogo. Porque quando entrou com os titulares, o Corinthians praticamente não criou nada. Fortaleza criou as melhores chances depois que os titulares do time começaram a entrar no jogo. Aí as derrotas. Contra a Ponte Preta, pra mim o Corinthians foi melhor. Só que foi o típico jogo que a bola não quis entrar. Beleza, acontece. Mas contra o Botafogo, a gente perdeu porque simplesmente pegamos um adversário que conseguiu se impor fisicamente e taticamente contra a gente. Não é? Aí fora de casa. Olha as partidas que vencemos fora de casa. Contra Botafogo, que tá capengando na Série B. Cianorte, que tá na Série D. São Bernardo, que tá na Série C. América de Natal, Série D. E Nacional, lanterna do Campeonato Paraguaio. Nenhuma vitória realmente contra um grande adversário, né? Ah, mas o São Bernardo era pedra no nosso sapato. Era, mas mesmo assim, é um time de Série C. Não é? Agora, olha as derrotas do Corinthians aí. Quando pegou aí uns times aí um pouco mais fortes, olha o que aconteceu. Juventude, Bragantino, Argentino Júnior, Flamengo, olha o que aconteceu. Por milagre, por, sei lá, São Jorge, sei lá, não perdeu pro Palmeiras. Enfim. Analisando esses números, gente, vocês podem dizer que tá devendo o trabalho dele, principalmente em jogos grandes? Vocês podem dizer aí pra mim, por exemplo, que... há uns tempos atrás o Corinthians capengava até contra times pequenos. Hoje, pelo menos, tá conseguindo ganhar alguns deles. Beleza. Mas vocês sabem que o Corinthians, um time grande que é, tem que saber lidar também nos jogos grandes, né? E até agora, vocês estão vendo os resultados aí, em casa e fora. Porque a maior parte das vitórias em casa e fora... Quando pegou times mais ou menos fortes aí, Atlético Mineiro, Fortaleza, Botafogo, não conseguiu ganhar. Fora, a mesma coisa. Olha de quem o Corinthians ganhou fora e de quem perdeu. Porque você pega só os números aqui, ó. 23 jogos, foram 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 60% de aproveitamento. Parece bom, né? Pegando só os números frios, parece bom. Mas quando você vai analisar os adversários, parece que o Corinthians é aquele time que tá batendo em cachorro morto. O que é obrigação. É obrigação do Corinthians, até porque temos uma das maiores folhas salariais do Brasil. Então é obrigação bater em cachorro morto. Só que aí quando pega um time mais ou menos forte, ganhou do Fluminense, do Argentino Júnior. E aí? Olha, perdeu pra Juventude, Bragantino, Argentino Júnior, o Flamengo, perdeu pra Botafogo, não ganhou de Atlético Mineiro e Fortaleza. E de Atlético Mineiro e Fortaleza eram jogos que podia ter vencido.
Porque com o Atlético tava com 1 a mais o segundo tempo inteiro e contra o Fortaleza perdeu muitas chances. Enfim. Aí, galera, vamos analisar também. Vamos sair daqui. Vamos analisar os próximos jogos de Antônio Oliveira pelo Corinthians, né? Temos aí 6 jogos restantes em junho. Temos 4 jogos fora e 2 em casa. E temos 2 clássicos. Temos Atlético Goianiense fora, São Paulo em casa, Internacional e Atlético Paranaense fora, Cuiabá em casa e o Palmeiras fora de casa. Aí o jogo contra a Vitória, Cruzeiro, Vasco e Criciúma já é pra julho. Detalhe que só vamos ter agora jogos do Brasileirão. Copa do Brasil e Sul-Americana só depois da Copa América. Se não me engano, a Sul-Americana, as oitavas de final pro Corinthians é só em agosto. Daqui a 2 meses. Então só o jogo de Brasileiro. E o Corinthians tá capengando no Brasileiro. Foram 7 jogos, 6 deles sem marcar um gol sequer. Porque olha só os jogos aqui do Brasileiro, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó o Brasileiro. Foram 2 empates por 0 a 0 em casa, 1 derrota de 1 a 0 em casa. E olha os jogos fora. Tudo derrota. Juventude, Bragantino e o Flamengo. Não tá difícil. E se vê o Corinthians jogando, parece aquele time que tem um negócio do tipo, vamos abafar o adversário, pressionar pra se aproveitar do erro deles, né? Deu certo contra o Fluminense, a gente no Júniors. Mas às vezes parece que o Corinthians só tem isso, né? E quando o adversário consegue entender isso, consegue sair fácil da marcação do Corinthians, né? O Corinthians tentou fazer isso com o Botafogo, por exemplo. O Botafogo saiu fácil dessa marcação alta. Dessa marcação pressão que o Corinthians tentou fazer. Aí parece que o técnico do Corinthians não tem o plano B. Beleza, o plano o plano A é marcar pressão. Tentar se aproveitar dos erros da saída de bola do adversário. Esse é o plano A. Mas beleza, quando o plano A não funciona, qual é o plano B? Qual é o plano C? Porque os jogos que eu vejo, não tô vendo plano B nem plano C. Quando o adversário consegue burlar isso do Corinthians, o Corinthians não acha mais a marcação. É o que aconteceu contra o Botafogo, aconteceu contra o Flamengo. Enfim. Aí esses jogos de junho vão ser decisivos pro Antônio Oliveira. O que vocês acham, por exemplo, se o Corinthians, que hoje está na zona de rebaixamento, se termina junho ainda na zona de rebaixamento, o que vocês fariam com o Antônio Oliveira? Demitiriam? Temos jogos complicados aí, verdade. O único que eu acho que dá pra vencer talvez é o Cuiabá, porque o Cuiabá esse ano tá uma merda. Acho que nem gol marcou no Brasileiro até agora. Não é? Então o único jogo que estamos crentes que dá pra vencer é o Cuiabá. Quem sabe? E esses 2 clássicos aí? O Antônio Oliveira até agora disputou um clássico. Que foi contra o Palmeiras, no empate por 2 a 2. No jogo que o Corinthians foi dominado praticamente o tempo inteiro. Conseguiu um empate ali porque São Jorge, sei lá, baixou ali no campo e salvou nós. Sei lá o que aconteceu pro Corinthians ter empatado aquele jogo, né? Clássico é clássico. Mas agora ele terá 2 clássicos, um em casa e um fora. Aí imagina se perde pro São Paulo de novo. A outra derrota foi com o Mano, verdade. Mas imagina se o Corinthians perde de novo pro São Paulo. E o São Paulo vem numa crescente com o novo treinador aí. E sabem por que dá pra questionar o trabalho do Antônio Oliveira, gente? Porque se tem uma coisa que técnicos no Brasil reclamam, é falta de tempo, não é? Calendário cheio, é muito jogo, coisa e tal. Eu acho que tempo ele teve de sobra pra treinar esse time. Teve a eliminação na primeira fase do Paulista. Teve de 2 a 3 semanas sem jogo. Ou não é verdade? Agora, teve a paralisação no Brasileirão. 2 semanas sem jogos aos finais de semana. Só jogo no meio de semana e em casa. Não teve nem cansaço por viajar nem nada. Tem outro detalhe. Não é? 2 fins de semana sem jogar e os jogos no meio de semana tudo em casa. Aí agora vai ter outra parada da data FIFA.
mais um tempinho para treinar o time. Então o Antônio Oliveira, ele não pode reclamar da falta de tempo. Ou não é verdade? Vocês não concordam comigo? Então não era para um time, não era para o time do Corinthians ter apresentado um futebol melhor contra o Botafogo, por exemplo? Ah, contra o Racing ganhou, legal. Mas o que é o Racing do Uruguai? Que parâmetro que é o Racing do Uruguai? Ah, gol do Fluminense e do Argentino Júnior, legal. Mas não ganhou do Atlético Mineiro, poderia ter ido pra cima e ter ganhado. Não ganhou do Fortaleza. Jogos fora de casa, quando pega um time mais ou menos forte, vocês viram que perdeu tudo. Falta de tempo não teve, Antônio Oliveira. Vocês podem falar aí, ah, Fábio, mas o trabalho pode demorar um pouco pra dar liga. Pois é, gente, mas se a gente começar a perder muito ponto no início do Brasileiro pra recuperar depois, é só lembrar o que aconteceu com o Grêmio em 2021, o Cruzeiro em 19, quando foi acordar já era. E não adianta falar, ai, tá cedo ainda, tem muita coisa pra disputar, né, tá cedo, né? O Grêmio e o Cruzeiro também acreditavam que estavam cedo. Tava muito cedo, nossa. Aí foram perder ponto, quando foram ver. E aí? Vocês vão vir com o papo pra cima de mim que tá cedo? Ainda o Campeonato Brasileiro? Que quando for ver já tá no segundo turno. E aí? Vai continuar perdendo ponto? Enfim. Eu trouxe esse vídeo aqui pra gente debater sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Pra mim, é um trabalho questionável, que precisa melhorar, e não é tão bom quanto parece. Ah, mas classificou em primeiro na Sul-Americana, tá nas oitavas da Copa do Brasil, legal. Mas e no Brasileirão? Quando pega um time mais ou menos forte? Porque vocês concordam, né, que um time como o Corinthians, que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, merece brigar pra não cair? Tem lógica isso? Vocês reflitam aí. O que vocês acham? O trabalho dele é bom? É ruim? É mais ou menos? Pra mim é questionável. E tem margem pra melhora. E apesar do elenco ser limitado, pra mim o time tem boas peças. O Ranieri, o Coronado, o Garro, o Yuri Alberto, o Wesley, Kaká. Tem boas peças ali. Então dá pra trabalhar um pouquinho melhor. Dá pra ter um desempenho um pouco melhor. Então vamos analisar os próximos jogos que teremos aí, em junho. Vai pegar só pedreira aí, ó. Só pedreira, 2 clássicos. Vamos ver como é que vai ser o time, o desempenho, os resultados. Porque se acabar junho ainda na zona de rebaixamento, não sei. Então comentem aí, gente. O que vocês acham do trabalho do Antônio Oliveira? É bom? É ruim? Dá pra melhorar? O que vocês acham? Certo? Eu trouxe esse vídeo pra gente debater e vocês trazerem a opinião de vocês, né? Eu trouxe a minha aqui, que o trabalho pra mim é questionável. Dá pra melhorar e tem pra melhorar. Pois tempo pra trabalhar ele tem. Muito tempo, muito mais do que outros técnicos que passaram pelo Corinthians. Então, comentem o que vocês acham, beleza? Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Eu só queria trazer esse debate aqui com vocês. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham do trabalho do Antônio Oliveira, beleza? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu espero que melhore. Não tô aqui fazendo campanha pra demissão dele, certo? Eu torço muito por ele pra dar certo. Enfim, vamos ver o que acontece em junho, né? Será que São Jorge dá pra ajudar um pouquinho? Não sei. Mas enfim, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!